eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O Brasil deve entrar em julho para a lista de 65 países que já possuem a internet de ultra velocidade 5G. Cidades inteiras conectadas. Carros automatizados, robôs e uma internet com ultra velocidade e qualidade de sinal. Bem-vindo ao futuro, não muito distante. Para operar definitivamente no país, os vencedores do leilão do 5G fizeram ofertas que somadas passam de 47 bilhões de reais. Desse total, quase 40 bilhões de reais serão revertidos em investimentos para ampliar a infraestrutura de conectividade no Brasil. A Anatel definiu que o 5G deve funcionar nas 26 capitais e no Distrito Federal até o dia 31 de julho de 2022. A tecnologia deve se expandir para outras cidades que tenham mais de 500 mil habitantes até julho de 2025. Mas a ampliação da oferta de 5G pelo mundo vem enfrentando um obstáculo importante: a segurança aeroviária. No Brasil, na semana passada, a Embraer informou à Anatel que pretende começar a fazer testes para avaliar a possível interferência do sinal 5G na faixa de frequência utilizada por equipamentos que medem a altitude de aeronaves. A medida foi anunciada depois que empresas dos Estados Unidos de telefonia adiaram em mais de 2 semanas o início de novos serviços de 5G a pedido do governo e de fabricantes de aeronaves. A faixa usada por lá fica a cerca de 200 MHz de distância da banda destinada à operação de equipamentos da aviação. 200 MHz é o valor mínimo de segurança recomendado pela Organização da Aviação Civil Internacional. A Anatel informou que não pretende adiar o início da operação 5G aqui no Brasil. A agência avalia a situação desde o ano passado e destaca que por aqui o serviço foi alocado entre 3,3 e 3,7 GHz, portanto, mais de 500 MHz distante da frequência destinada à aviação, que fica entre 4,2 e 4,4 GHz. Vamos seguir entendendo esse assunto de uma forma bem didática com a ajuda do Lito Souza. Ele é mecânico de aeronaves e criador do canal Aviões e Músicas. Lito, muito obrigada por nos atender. Bem-vindo ao Item Mais. Oi, Carol. Obrigado pelo convite. Lito, eu já te anunciei falando que essa nossa conversa tem que ser muito didática. Quando a gente fala em frequência, gigahertz, megahertz, várias dúvidas surgem. Primeira pergunta que eu te faço: o que já sabemos sobre essa possível interferência do 5G na aviação? Ela já está confirmada? Há dados que apontam para essa interferência? Então, Carol, ainda não está confirmado que pode haver interferência. O que acontece é que a aviação trabalha com umas margens de segurança bem amplas. Então, no caso dessa frequência que está sendo usada pela banda 5G, ela está muito próxima da frequência que é utilizada pelos radioaltímetros dos aviões. Essa diferença entre um e outro é de apenas 200 MHz, que é o valor mínimo aceitável para a aviação. E como a aviação nunca trabalha muito próximo aos limites mínimos, então a implantação desse sistema está sofrendo um atraso, até que os órgãos reguladores tenham certeza de que não vai haver vazamento entre essas bandas, fugindo da banda C, que é chamada do 5G, para a banda que é utilizada pelos altímetros dos aviões. Caso ela seja confirmada, Lito, algo pode ser feito? Vai ser um período de testes que os fabricantes de aviões estão fazendo, tanto a Boeing, quanto a Airbus, quanto a Embraer. Os grandes fabricantes estão testando todos os tipos de radioaltímetro e todos os tipos de posição de antena de 5G para saber se vai interferir ou não. Caso haja interferência, então existem algumas soluções que nem são tão complexas, porque elas já foram usadas tanto na França quanto na Coreia do Sul e do Japão, que é simplesmente baixar um pouco o teto da frequência em locais próximos ao aeroporto, porque o radioaltímetro dos aviões, eles funcionam somente a baixa altitude, é quando ele já está se
aproximando do aeroporto, por volta de 600 metros de altura. Lito, a Anatel argumenta que aqui no Brasil temos uma distância entre as frequências de 500 MHz. Isso garante uma segurança justamente para que as operações da aviação sigam de forma tranquila, sem qualquer tipo de transtorno? Sim, aqui no Brasil sim, porque como a margem mínima seria de 200 MHz e no Brasil ela vai ser capada, né, como é o termo que está sendo usado, a 500 MHz de distância da faixa usada pela aviação, então não vai haver um problema de vazamento de frequência que poderia causar aquela interferênciazinha no avião a ponto de deixar um pouso inseguro. Só para explicar um pouquinho melhor o que seria essa interferência, vocês lembram quando existiam rádios piratas no Brasil? E aí no rádio do seu carro você sintonizava uma rádio de FM, mas às vezes ela falhava e entrava uma outra voz de outro locutor que não era aquela rádio que você estava ouvindo. Isso é interferência. Se ocorresse durante um pouso de um avião, por exemplo, e o radioaltímetro está calculando que o avião está a 10 metros de altura, quando na verdade ele está a 30, então isso pode causar um problema de um pouso muito duro, e isso vai inviabilizar o pouso por instrumentos quando não houver visibilidade. Então toda a questão da aviação gira em torno disso. O que a gente percebe quando falamos sobre esse assunto, Lito, é que há uma diferença nas frequências em determinados países. O exemplo que citamos são os Estados Unidos na comparação com o Brasil, que adotam frequências diferentes. Por que essa diferença? O que determina essa frequência? Na verdade, a frequência ela é determinada pela capacidade de carregar mais ou menos dados com mais ou menos velocidade. A faixa de frequência para todos os países é a mesma. Ela vai de um valor mínimo até um valor máximo. O que acontece é que nos Estados Unidos, especificamente, a potência do sinal é muito mais alta do que no resto do mundo. E isso é que está causando esse entrave, principalmente nos Estados Unidos. E como o órgão que regula a aviação nos Estados Unidos, ele tem um poder praticamente global, isso está sendo transmitido para todos os países. Assim, poxa, se os Estados Unidos estão com essa pendência para saber se é seguro ou não, nós também vamos avaliar melhor e fazer os nossos testes novamente para poder liberar. Mas tanto no Japão, quanto na Coreia do Sul, quanto na França, já está sendo usado e não há nenhum reporte de que ocorreu interferência no sistema de radioaltímetro dos aviões. Além dos Estados Unidos, Lito, outros países também estão avaliando essa possível interferência do 5G na aviação? Sim, diversos países agora estão avaliando, principalmente depois que os Estados Unidos levantou essa questão. Então, temos, aqui no Brasil principalmente, a Embraer, desde dezembro do ano passado, ela já está em conversas com a Anatel para fazer testes em todos os modelos de avião que ela tem que utilizam o radioaltímetro, que são praticamente todos. Então, já é um assunto que está sendo discutido em diversos países. O fato é que o FCC, que é o outro órgão americano que regula essa questão das frequências e tudo mais, do espectro de frequência das transmissões, já analisou que não ocorre interferência com a aviação. Então, nós temos dois órgãos reguladores muito fortes e muito competentes em posições antagônicas. O FCC dizendo que não causa e o FAA dizendo precisamos ter certeza que não causa. Essa incerteza faz com que todos os outros países também façam seus testes. Lito, mais uma vez, obrigada por essa conversa, esse bate-papo bem esclarecedor e até uma próxima. Obrigado, Carol. Até a próxima, sempre à disposição. Hoje o 5G é realidade em pelo menos 65 países. A tecnologia chegou primeiro à Coreia do Sul, em 2019, ano em que o Brasil anunciou o primeiro edital de oferta do serviço. De acordo com o edital do leilão do 5G, realizado em novembro, o Brasil atualmente conta com 103 mil antenas de comunicação instaladas. As empresas do setor calculam que são necessárias entre 500 mil e 1 milhão de novas antenas para alcançar o patamar necessário de cobertura da nova tecnologia no país. Dados da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações apontam que apenas 35 cidades brasileiras já estão prontas para receber a tecnologia 5G.
São municípios com a legislação atualizada e em conformidade com as normas para que essa nova tecnologia seja instalada, né? O estado com mais cidades aptas para receberem o 5G é aqui, o Rio de Janeiro, com 16. Para a instalação do 5G, os municípios também precisam se adequar à Lei Geral de Antenas, que estabelece diretrizes gerais de implantação de infraestrutura de redes de telecomunicações. Dentre as capitais que ainda não se adequaram, olha só, estão São Paulo, Belo Horizonte e Goiânia. Será que o Brasil está preparado para receber o 5G? Estamos atrasados ou não diante do avanço dessa nova tecnologia? Para responder a essas e outras perguntas, recebemos aqui no Item Mais o Arthur Igreja. Ele é especialista em tecnologia, inovação e segurança digital. Arthur, sempre muito bom falar com você. Bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Arthur, para começarmos nossa conversa, a gente está falando que esse episódio está bem didático, uma forma que todo mundo consiga entender. E para isso, claro, a gente conta com a sua ajuda. Você sempre tornando tudo muito mais simples e mais fácil de compreendermos quando falamos em tecnologia. Para começar, Arthur, tecnologia 5G. O que é essa tecnologia 5G e, principalmente, qual é a diferença dessa tecnologia em comparação à 4G? Bom, vamos lá. O 5G é uma nova frequência, é uma nova banda que está disponível para telecomunicações. O que isso quer dizer na prática? É uma frequência muito mais alta e ela permite uma velocidade que é incomparável com 3G e 4G. Então, se nós tivéssemos que fazer uma comparação aqui com o mundo do transporte, é como se nós tivéssemos uma pista que tem um asfalto impecável e ele é muito mais largo, possibilitando velocidades maiores. E também tem mais pistas, ou seja, você consegue um tráfego maior e com maior velocidade. Então, o 5G é infraestrutura e o impacto da infraestrutura é gigantesco porque permite novas aplicações. Então, quer dizer, as empresas de tecnologia, elas já querem nos trazer melhores conteúdos, novos aplicativos, só que o que falta é infraestrutura. Então é como se nós já tivéssemos carros melhores, caminhões melhores, só que o que está faltando é estrada. Então o 5G tem essa importância. E para poder entender o impacto, é só lembrar do impacto que nós tivemos nas outras chegadas de bandas melhores. Então, por exemplo, nos anos 90, nós tínhamos 56 kbps, que hoje é até difícil explicar o quão lento era. Em 1 hora nós conseguíamos visitar poucas páginas e elas tinham só texto. O que aconteceu quando chegou banda larga? Banda larga, na época, era 256 kbps, também uma fração do que nós usamos hoje. Só que aí nós começamos a ter áudio, vídeo, multimídia na internet, e aí surgiu o quê? YouTube, começou a surgir Netflix, streaming, Spotify, todas essas aplicações que nós usamos hoje. Isso foi possível com a chegada da banda larga na casa das pessoas e com o 3G, com mobilidade. Então, quer dizer, cada vez que nós temos um salto do 3G para o 4G, do 4G para o 5G, surge uma nova geração de aplicações que anos depois nós conseguimos olhar no retrovisor e perceber que aquilo mudou a nossa vida. Só para fechar esse exemplo, também com a chegada da mobilidade, pouco mais de 10 anos atrás, entre 10 a 15 anos atrás, surgiram as plataformas de mobilidade urbana, os aplicativos de entrega. Então, quer dizer, o 5G ele é essa tecnologia habilitadora para uma nova geração de aplicações tecnológicas que vão facilitar a vida de todo mundo. Usando a sua analogia, Arthur, temos asfalto para essa pista, ou seja, temos infraestrutura para a instalação da tecnologia 5G, inclusive a instalação dessa tecnologia necessita de muitas especificidades? Muitas. E é por isso que é importante colocar o 5G dentro desse panorama de infraestrutura, porque não é simplesmente virar uma chave. Então, quer dizer, os smartphones eles já estão prontos para o 5G, mas do lado da instalação do 5G não é simplesmente, olha, agora mudou de modelo, tem que mudar as antenas, e essas antenas de 5G, elas têm um alcance menor. Então, só para dar dimensão, as antenas de 4G, elas têm um alcance entre 15 a 16 quilômetros. As antenas de 5G, elas cobrem algumas centenas de metros, ou seja, nós temos que instalar essas antenas pelo Brasil inteiro. E aí, quando nós falamos de um país com dimensões tão desafiadoras como as do Brasil, nós temos que entender que é realmente como construir asfalto mesmo, sabe? Então, é por isso que em alguns lugares o 5G vai chegar mais rapidamente, mas em outros vai levar mais tempo.
Traduzindo, tem o asfalto, nós temos, quer dizer, as ferramentas para construir esse asfalto, mas não é algo que você consegue fazer simplesmente de uma hora para outra. Até por isso que o Brasil escolheu o modelo híbrido de 5G, que é o quê? É usar parte da infraestrutura do 4G, então nós teremos um 5G que ainda não vai trazer todo esse poderio, essa potência num primeiro momento, mas já vai trazer parte desses benefícios com uma tecnologia mista e num segundo momento chega assim o 5G puro, aí sim com uma velocidade que é absolutamente espantosa. Arthur, na primeira parte desse episódio, falamos sobre a possível interferência do 5G nas operações da aviação. E aí minha pergunta para você é: o atraso na implementação dessa tecnologia 5G, diante dessa possível interferência nas operações da aviação, representa um dano econômico? É incrivelmente difícil, né? Do ponto de vista das empresas de telecomunicações, isso representa, obviamente, uma perda de receita, né? Porque nós temos que lembrar que quanto mais banda disponível, mais velocidade, as empresas vão simplesmente comercializar pacotes de dados que terão que ser maiores, né? Até por isso que as pessoas elas vão ter que trocar de aparelho, mas mais do que isso, nós já sabemos que, obviamente, os planos que nós usamos hoje, eles não darão conta do 5G, porque eles vão terminar muito rapidamente, né? Então, quer dizer, para essas empresas, elas têm essa possibilidade de ofertar esses novos serviços, que nós estamos falando, mais uma vez, não é só pacote de dados maiores, nós estamos falando dessas implementações de internet das coisas, mobilidade, telemedicina, educação, enfim, um sem fim de aplicações que só estão esperando o 5G para ganhar em vida, né? Fazer parte das nossas vidas pessoais e do nosso trabalho. Então é simplesmente impossível, porque esse ciclo de adoção ele começaria a ganhar tração agora, né? E essas empresas, não só as de telecomunicações, mas todas as empresas que aguardam o 5G para colocar essas ofertas de produtos e serviços na nossa vida, enfim, elas estão perdendo receita, elas estão sofrendo um atraso. E mais do que isso, é importante salientar que os países que começarem a ter esses eventuais atrasos, eles têm um segundo atraso que é inestimável, que é o atraso nessa corrida tecnológica, né? Afinal de contas, se nós já estamos falando há alguns anos que a nova economia digital, que os dados, que a tecnologia se transformou no novo petróleo, esses países, eles estão ficando cada vez mais afastados daquilo que é o estado da arte da tecnologia. Na sua avaliação, nós já estamos atrasados? Entendo que sim, porque afinal de contas já são mais de 60 países que hoje têm o 5G como realidade, então nós não temos essa percepção, justamente, e aí é um fenômeno também que a pandemia acabou agravando, né? As pessoas viajaram menos, elas têm menos contato com aquilo que está acontecendo em outras partes do mundo, mas o fato é que o mundo não ficou no estado que o Brasil ficou por tanto tempo discutindo o edital do 5G e com o atraso na sua implementação. O mundo avançou, já são mais de 60 países com 5G. As pessoas já estão usando isso, as startups já estão desenvolvendo soluções, a infraestrutura já está muito adiantada. Então, quer dizer, o Brasil, como candidato, como proponente aí a ser uma das principais economias do mundo, naturalmente está atrasado se não está dentro dessa lista. Acompanhamos uma disputa, quando falamos em tecnologia 5G, entre Estados Unidos e China. Em que contexto que esse debate se insere, Arthur? Eu entendo que é um debate que vai se agravar nos próximos anos. Isso está acontecendo não só com o 5G, porque, afinal de contas, nós temos uma corrida ampla entre Estados Unidos e China pela supremacia econômica, de um ponto de vista mais amplo, né? Então, quer dizer, existe guerra no agronegócio, existe guerra no aspecto da dominação espacial, na dominação da tecnologia usada para as telecomunicações. E, uma vez mais, nós estamos falando aqui da conectividade com as pessoas, né? A possibilidade de entender os comportamentos. Então, isso impacta o varejo, impacta absolutamente qualquer tipo de indústria. E o que aconteceu nesse caso especificamente é que os Estados Unidos, eles perderam muito terreno. Eles estavam muito atrasados em relação ao 5G chinês. Então, eu diria que o 5G é o primeiro marco de uma perda dos Estados Unidos, afinal de contas, quando o assunto é tecnologia da comunicação, né, e das telecomunicações de forma ampla, sempre nós lembramos
lembramos por primeiro dos Estados Unidos, né? Nós lembramos de Vale do Silício, nós lembramos de todas as empresas de tecnologia que nos cercam ao longo do dia a dia, as redes sociais, mas quando o assunto é 5G, os Estados Unidos saíram atrasados. E aí o que eles tentaram fazer? Eles tentaram dar uma freada no mundo inteiro, né? Então nós tivemos várias disputas de bastidor, né? Uma pressão muito grande, especialmente no governo Trump, para que os seus aliados não adotassem 5G chinês. Isso aconteceu com a Austrália, com a Inglaterra, com a Alemanha, com tantos outros países, e o Brasil também ficou nessa bola dividida, né? Então, por muito tempo teve esse debate. E aí tem todas essas suspeitas levantadas de que as antenas chinesas seriam capazes, de alguma maneira, fazer uma coleta de dados indevida e tudo mais. Fato é que, até o momento, não há nenhum teste prático que consiga demonstrar que existe isso, que é chamado de sniffer, né? Sniffer nada mais é do que você roubar os dados que estão trafegando por uma antena, por um cabo, enfim. Mas existe essa acusação por parte de alguns países do Ocidente. Então, eu entendo isso como uma guerra de influência, uma guerra não só tecnológica, mas uma guerra geopolítica muito maior. Vou encerrar essa conversa olhando para o Brasil mais uma vez, Arthur. Tivemos o leilão do 5G no ano passado e teremos este ano, finalmente, a implementação da tecnologia por aqui. O que a gente pode esperar dessa implementação? Quais são as garantias da implementação desse serviço, dessa tecnologia? Quais foram as exigências feitas às empresas que ganharam o leilão do ano passado? Bom, eu espero que o cronograma seja cumprido, né? E na medida do possível, guardando aqui uma dose de otimismo, que ele inclusive seja encurtado, porque é de interesse de todos, né? Então, quer dizer, quanto mais rápido essa implementação de infraestrutura ficar pronta, antes as pessoas vão poder usar, antes essas empresas vão lucrar com venda de serviços, venda de banda e tudo mais. Mas o fato é que nós temos um cronograma que vai até 2029, né? Então, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, é importante entender que o 5G não acontece de uma hora para outra e ele tem um escalonamento. O leilão ele tem algumas garantias interessantes, né, como a implementação de conectividade nas rodovias. Então, isso do aspecto de segurança é importante e também de produtividade, né? Tem muitas pessoas que se deslocam e hoje ficam sem sinal e não conseguem continuar trabalhando. Nós teremos a implementação também de internet de boa velocidade em todos os municípios brasileiros, nas escolas. Então, tem um aspecto aqui também de inclusão digital que é muito importante nesse edital. O edital vai além simplesmente da possibilidade do 5G. Afinal de contas, nós temos que lembrar que ao mesmo tempo que nós temos o estado da arte da tecnologia, nós temos mais de 40 milhões de brasileiros que nunca usaram a internet, que não conseguem usar a internet porque ela não está disponível aonde essa pessoa mora, né? Então, quer dizer, isso é muito grave, que essas pessoas elas ficam de fora dessa nova economia. Então, nós temos que acompanhar, torcer para que esse cronograma, na medida do possível, seja cumprido e encurtado, mas tem ainda algum tempo, né? Nós temos aí 7 anos pela frente para poder estar desfrutando plenamente do 5G. Seguimos na mesma expectativa, Arthur. Mais uma vez, obrigada por essa conversa. Você sempre didático aqui com a gente e sempre muito atencioso. Até uma próxima. Obrigado, até a próxima. E é assim, com essa expectativa, que a gente encerra o episódio de hoje. Amanhã a gente está de volta. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.